Hoje eu quero convidar você para nós abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. É importante entendermos que quando esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja em Roma, Paulo estava enfrentando momentos muito difíceis. Paulo enfrentou muitas provas na sua vida, prisões, ele estava preso, perseguido por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E eu faço ideia que ninguém que estivesse na condição dele, escravo, ou melhor, preso, pudesse estar se sentindo animado, renovado. Eu creio que em outras experiências, ou seja, na vida de outras pessoas, muitos estariam desesperados, tristes, talvez até prontos a abandonar a fé no amor de Deus. Mas eu quero que você veja nesta carta dele, que não era isso que estava acontecendo com ele neste momento. Paulo é um exemplo para nós, de como olharmos as circunstâncias, de como olharmos as coisas à nossa volta, mesmo quando elas não estão favoráveis. Como é que nós devemos olhar para Deus, mesmo quando as coisas não vão bem na nossa vida? Quando as coisas não vão bem na nossa vida, a tendência nossa é desanimarmos. Muitos entram em depressão, muitos ficam entristecidos, não saem de casa, não se relacionam com as pessoas, não conseguem achar uma resposta e começam a lançar todo o seu peso de tristeza em Deus, dizendo: Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Eu quero te dizer uma coisa, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, diz que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou você. Deus, Ele ama você. Quando a Bíblia diz que Ele amou, é porque é a forma de expressar que a manifestação do amor dEle foi quando Ele entrega tudo que Ele tinha, o seu Filho, para morrer no seu lugar, no meu lugar, naquela cruz do Calvário. E nos dar o direito da vida eterna. Não o direito que nós tínhamos pelos nossos méritos. Não porque nós éramos muito bons, nós não somos bons, nós somos pecadores. Há uma semente na nossa natureza pecaminosa, essa semente ela é maligna. Foi por isso que Jesus veio para mudar a nossa história. Foi por isso que Ele entrou, Ele foi levado à cruz do Calvário, Ele aceitou ser crucificado, porque Ele amou você. E Paulo começa dizendo esta carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 31, ele diz assim: o que diremos, pois? O que nós falaremos? O que vamos dizer diante, à vista dessas coisas? Diante das lutas que nós estamos vivendo, no caso ele estava preso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta para você nessa noite, declare isso para você nessa noite, exatamente esta palavra do apóstolo Paulo: se Deus é por mim, quem será contra mim? Paulo estava afirmando uma convicção, ele tinha uma certeza, quando ele diz essas palavras, de que Deus estava com ele, ele não estava sozinho. Eu não sei nada sobre a sua vida nesse momento, eu não sei o que você está passando. Você que chegou aqui nessa noite, eu não sei a sua história, eu não sei suas lutas, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está com você. Paulo está dizendo: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas?
Se Deus não poupou nem o seu Filho Jesus Cristo, será que porventura Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra você? Se Deus está com você. Era isso que Paulo estava afirmando nesta carta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem, olha só, quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Paulo está lançando esta pergunta para mim e para você nessa noite. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que existe alguém que pode nos separar do amor que Deus tem por nós? Será que tem alguma coisa nesta vida, na nossa história, que pode nos separar do amor de Deus? Paulo estava nesta condição, ele estava separado dos seus amigos, ele estava separado da sociedade, ele estava separado da igreja, ele estava separado dos crentes na sua época, ele estava separado da sua família, ele estava encarcerado, e ele declara esta palavra com fé: quem poderá, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que a tribulação tem o poder de nos separar do amor de Jesus? Ou angústia? Às vezes as pessoas sentem angústia. Será que a angústia nos separa do amor de Deus? Do amor que Deus tem por nós? Ou será que a perseguição pode nos separar do amor de Deus? Ou será que a fome pode separar alguém do amor de Deus? Ou será que a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por meio do amor de Deus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que entregou tudo que tinha por nós. Agora, os versos 38 e 39 que finalizam, ele diz: porque eu estou bem certo. Porque eu estou bem certo. Paulo tinha uma tremenda convicção. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Paulo tinha a certeza de que nem morte, nem morrer e nem viver poderia separá-lo do amor de Deus. Pois eu estou bem certo que nem os anjos podem me separar do amor de Deus. Eu estou bem certo que nem os principados deste mundo podem me separar do amor de Deus. Eu estou bem certo que nem as coisas do presente que nós estamos vivendo e nem as coisas que hão de vir podem nos separar do amor de Deus. Eu estou bem certo que nem os poderes deste mundo podem me separar do amor de Deus. Nem a altura, os lugares mais altos podem me separar do amor de Deus. Eu estou bem certo que nem a profundidade, os lugares mais fundos podem me separar do amor do meu Deus. Eu estou bem certo que nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Amor esse que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta era a convicção que Paulo tinha sobre o amor do seu Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Queridos irmãos, nada que acontece nesta vida nos separará do amor de Deus. Paulo estava enfrentando, como eu disse, momentos difíceis. Sabe por que Paulo estava enfrentando momentos difíceis? Diga para a pessoa que está ao seu lado: simplesmente porque ele era cristão.
Paulo sofreu rejeição dos seus amigos, Paulo sofreu a perseguição do governo da sua época. Paulo passou muitos meses de sua vida numa cela de uma prisão, isolado da comunhão das pessoas. Mas não importava para ele o que as pessoas ou as circunstâncias da vida lhe causaram, porque ele descobriu uma verdade. Paulo descobriu uma verdade muito importante: nada do que acontece nesta vida tem o poder de separar um crente do amor de Deus. Pois eu pergunto a você nessa noite, portanto, quem separará você do amor de Deus? Observe que Paulo, no verso 38 e 39, Paulo ele disse, na tradução que eu li, porque eu estou bem certo. Numa outra tradução, ali, pois eu estou convencido, nessa tradução da projeção. Em uma outra tradução ele diz, portanto eu estou certo. A palavra grega usada aqui para estou certo, estar certo, pode parecer engraçada, porque ela é uma palavra conhecida da língua portuguesa, mas com um significado completamente diferente. A palavra grega usada aqui é peito. Peito. Essa palavra peito significa, ela é a tradução da declaração de Paulo, portanto eu estou bem certo. Essa palavra, ela significa alguém que é persuadido, alguém que é convencido, alguém que está influenciado por uma opinião. É isso que Paulo está declarando. Eu estou influenciado por esta declaração, por esta verdade. Descreve uma pessoa que foi persuadida por uma convicção bem íntima, bem particular. E ele tomou essa decisão de abraçar esta certeza e não outra diferente. Eu creio nisso, é isso que Paulo está dizendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo tinha convicção, diga comigo, Paulo tinha convicção. Além disso, amados, o termo grego implica que esta foi uma persuasão, que é o que significa na tradução, uma persuasão que ocorreu ao apóstolo Paulo no passado, mas ela ainda, nos dias de hoje, ela é tão forte, que continua a ser uma convicção presente nas nossas vidas. Ele foi persuadido, Paulo está dizendo, eu fui persuadido, e eu continuo sendo persuadido por esta verdade. Sendo assim, nós podemos então traduzir da seguinte forma: porque fui persuadido e eu permaneço convencido de que nada e ninguém poderá me separar do amor de Deus. Você tem que ter esta convicção. Você tem que ter esta certeza, porque quando vierem as provas, vierem as lutas na sua vida, você não vai sair chorando pelos cantos, desesperado pelos cantos, dizendo, Deus me deixou. Deus não me ama mais, eu não sou tão importante para Deus. Paulo era convicto que ainda que acontecesse lutas, tantas coisas terríveis, jamais isso separaria o amor que Deus tinha, que Deus tem por ele naquela condição. Quem nos separará do amor de Deus, Paulo diz, no verso 38, nem a morte. A palavra morte, ela é a palavra grega thanatos. A palavra grega para expressar a morte física. Thanatos é a morte física, mas também pode ser usado para representar um perigo mortal, ou uma circunstância perigosa que você possa viver na sua vida. Nesse caso aqui, o principal significado de Paulo é que o amor de Deus é tão forte,
que nem mesmo a morte física poderia separá-lo do seu amor, ou seja, do amor de Deus por ele, o amor divino. Portanto, quem nos separará do amor de Cristo? Ainda que você morra, ainda que você tenha que passar pela morte, nem ela poderá separar você do amor de Deus. A morte, ela pode nos separar de várias coisas. A morte pode nos separar da terra. A morte pode nos separar das pessoas que nós amamos. Mas é impossível, segundo os relatos aqui de Paulo, que a morte consiga nos separar do amor do nosso Deus. Porque o amor de Deus não para com a chegada da morte. O amor de Deus não para em nenhum momento. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Pode deixar o texto. Nem a morte e nem a vida. Paulo tinha a convicção que nem mesmo o viver pode nos separar do amor de Deus. É um fato aqui que muitos crentes, muitas vezes se sentem na sua vida sobrecarregados. Eu estou falando de crentes, não é evangélicos. Que ser evangélico não é ser crente. Eu não estou falando aqui de alguém que frequenta uma igreja, seja evangélica, seja católica, seja qualquer outra. Eu estou falando de quem crê em Deus. Quem crê em Deus. Muitos crentes se sentem sobrecarregados pelas situações que enfrentam na vida. Na verdade, muitas vezes se sentem confusos, tão sobrecarregados, que se perguntam: será que Deus ainda está perto de mim? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Será que Deus sabe que eu existo? Será que Deus tem percebido o que eu tenho passado? Por essa razão, amados, precisamente Paulo acrescenta que nem mesmo a vida e nem mesmo a morte, e ele diz, e nem a vida pode nos separar, pode separar um crente do amor de Deus. Ou seja, até agora, o que é que nós descobrimos que consegue nos separar do amor de Deus? Nada. Nada. Sabe o que significa? O tamanho do amor de Deus por você. O quanto você é importante para Deus. Deus, Ele está sempre ao seu lado. Mesmo quando você olha e diz Deus, ou se você não tem essa intimidade com Ele, você diz alguém aí, que até então, até o momento é desconhecido para você, será que consegue me ajudar? Mesmo nessas horas de dúvidas quanto à existência do Deus Todo-Poderoso, você ficará distante do amor dEle, porque Ele ama você. Como a palavra que nós falamos de morte, a palavra Thanatos, descreve a morte física, a palavra específica para a vida é a palavra Zoe. Não sei se você tem a curiosidade, quiser anotar. Thanatos, morte. Zoe, vida. E esta palavra Zoe significa vida física. Paulo está usando essa palavra para nos informar que nem o cessar da vida física de alguém, nem as questões e eventos complexos relacionados à vida de alguém na terra são fortes, são poderosos, suficientes para separar um crente do amor de Deus. Querido irmão, eu quero que você saiba de uma coisa: você pode tomar a decisão de decidir não querer ser amado por Deus. Você pode tomar a decisão de virar as costas para Deus e viver a sua vida como você quer.
Você pode tomar a decisão de continuar vivendo a sua vida da forma que ela está. E nem mesmo isso vai separar o amor que Deus sente por você. Nem mesmo isso. Por mais que o homem abandone a Deus, por mais que o homem pratique pecados, por mais que o homem agrida a santidade de Deus, Ele não vai deixar de amar você. Agora é claro, preste atenção, e há uma diferença entre Deus continuar amando você e o resultado, as consequências da sua decisão, o que elas farão com você no grande e final dia da sua vida. A diferença é que você pode continuar vivendo como você quer, mas a pergunta é: você estará um dia com Deus vivendo desta forma? Deus nunca vai deixar de nos amar, nunca. E Ele nos espera um dia estarmos na sua presença, para nos relacionarmos com Ele. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente. Paulo está falando aqui de anjos e principados, potestades. Quem nos separará do amor de Deus? Será que os anjos podem nos separar do amor de Deus? Os demônios podem nos separar do amor de Deus? Os principados podem nos separar do amor de Deus? As potestades? Paulo nos faz saber aqui que nenhum ser espiritual, bom ou mal, tem poder suficiente para separar você do amor de Deus. Aleluia! Ninguém pode nos separar do amor dele. A palavra grega para anjos é ângelos, que se refere a seres angélicos, espirituais, brilhantes. Essa é a tradução do grego para ângelos. Esses seres angélicos são extraordinariamente fortes. Os anjos são fortes, como demonstrado por centenas de lugares na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eles são fortes. Paulo está dizendo: nem anjos podem nos separar do amor de Deus. A palavra que ele usa, principados, vem da palavra grega arkai. É a mesma palavra que Paulo usa em Efésios capítulo 6, verso 12, onde ele descreve as fileiras do reino do diabo. Principados e potestades, onde Paulo está descrevendo ali sobre a armadura de Deus, a armadura do crente. Essa palavra arco é o plural de arcos, palavra grega para governante, ou alguém que há muito tempo ocupa uma posição elevada de poder. Veja, nem mesmo alguém assim, tão forte, tão poderoso, pode nos separar do amor de Deus. A versão plural, note, a versão plural desta palavra, ela representa um grupo inteiro de espíritos demoníacos de alto escalão, que ocupam posições de poder desde os tempos antigos. Esses demônios existem, são muitos. E Paulo está dizendo: nem principados poderá nos separar do amor de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Paulo menciona poderes, e esta palavra poderes é tirado da palavra grega dunamis. Você conhece esta palavra, que é a palavra grega que às vezes descreve os poderosos governos dos homens. Paulo foi preso, Paulo foi amarrado, Paulo foi restringido por governantes da sua época, homens maus, malignos, acusadores.
Mas nenhuma dessas ações na vida do apóstolo Paulo foi poderosa suficientemente para separá-lo do amor de Deus. Querido irmão e amigo que me ouve nessa noite, hoje Deus te trouxe aqui para ouvir Ele dizer: ninguém pode me separar, ninguém pode separar você do amor que eu sinto por você. Você é amado por mim, filho. Eu cuido de você em todas as horas do dia, todos os minutos, ao amanhecer, ao final do dia. Enquanto você dorme, eu estou lá cuidando de você. Enquanto você trabalha, eu estou abençoando as suas mãos. O meu amor está sempre presente em você. Ainda que o homem se levante contra você, ainda que as intempéries da vida se levante para tentar abater você, não vai separar você do meu amor, porque eu amo você. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele é amor. Uma prisão, uma cela, uma cadeia gelada pode ter separado o apóstolo Paulo da igreja que tanto ele amou, dos outros crentes. Mas mesmo nesta cela de prisão mais escura, mais profunda, mais horripilante, assustadora que ele possa ter experimentado, Paulo sentiu e experimentou pessoalmente ali a presença do amor de Deus com ele naquele lugar. Quem nos separará do amor de Deus? Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe como Deus amou você e tem demonstrado o seu amor por você? Em Cristo Jesus, o seu Filho. Deus ama você, querido irmão e amigo, através de Jesus Cristo, seu Filho. Por isso hoje você precisa se voltar para Jesus, o Filho do Altíssimo. O amor do Pai está nele. Portanto, quem nos separará do amor de Cristo? Além desses pontos, amados irmãos, que Paulo aqui já mencionou, ele usa a frase, o presente. Está aí na Bíblia. Demônios, nem o presente. Aqui ele está usando esta palavra, nem o presente, para nos informar que nada do que existe atualmente pode impedir uma pessoa de experimentar o amor de Deus. Nem o presente. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem o presente, nem o futuro, ou seja, nem o desconhecido, nem o que está por vir. A palavra presente são derivados da palavra grega enistemi. Esta palavra enistemi descreve algo que está atualmente em vigor, presente, funcional. Nesse caso significa que nada do que existe atualmente é suficiente para separar um crente do presente, da presença, melhor dizendo, do Todo-Poderoso, do nosso Deus, do amor poderoso do nosso Deus. Nada, nem o presente pode nos separar. Olha, nem o que você está vivendo agora pode separar você do amor de Deus. Mas Paulo não se limita às coisas que existem no presente, atualmente. Ele prossegue na sua fala, dizendo que nem mesmo as coisas que estão por vir, nem o futuro, podem separar um crente do amor de Deus. A palavra grega aqui usada vem da palavra melho, futuro, e descreve, a tradução é eventos que ocorrerão no futuro. Ou seja, são coisas que ainda não aconteceram. Nem as coisas que ainda não aconteceram têm o poder
para separar você do amor de Deus. E Paulo continua declarando que nem a altura, nem a profundidade, nem a altura e nem a profundidade serão capazes de nos separar do amor de Deus. A palavra alto, de altura, é a palavra grega upsoma, que expressa a noção de algo que está acima da nossa cabeça. Ou seja, inclui tudo que é elevado, como o céu, os ares, o universo, tudo que está acima de nós. Nem a altura pode nos separar do amor de Deus. E a palavra profundo, no versículo anterior, é a palavra batos. Palavra essa que expressa a noção de algo que é extremamente profundo, como as partes mais profundas e escuras do mar, do oceano, os mais profundos abismos. Nada disso pode nos separar do amor de Deus por você. E ele continua, e eu quero dizer a você nessa noite, para que você olhe para Deus e veja o quanto Deus ama você, o quanto você é importante para Ele. Ele deu tudo por você e por mim. E tudo que Deus quer de nós é que nós possamos amá-lo, possamos segui-lo, possamos servi-lo, possamos receber o que Ele tem de melhor para nos dar, que é a salvação através do seu Filho único, Jesus Cristo. Quando o homem toma a decisão de receber o presente de Deus, a salvação, ele vai experimentar uma nova experiência de vida. Isso não significa que os problemas vão acabar, que as dificuldades vão cessar, não. Enquanto estivermos nesse mundo, assim viveremos. Passaremos por lutas, enfrentaremos as dificuldades, mas com Jesus ao nosso lado, com Jesus no nosso coração, com Jesus na nossa vida, tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada e ninguém. Nem forças, nem capacidades ou habilidades, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ainda que o inimigo se levante contra você, ele não poderá separar você do amor de Deus.